partir de agora você está em Conexão Legal. Você aí de casa, eu gostaria de lhe agradecer porque os nossos acessos ao site do IDC, a nossa conta no YouTube, o nosso Twitter, só crescem. Muito obrigado a você aí de casa que acessou lá o idc.org.br, você que ingressou na nossa conta do Twitter, você que ingressou na nossa conta do YouTube, meu muito obrigado. E continua aqui no IDC o nosso compromisso com você aí de casa, de sempre estar levando o melhor do direito comparado, o melhor do nosso direito pátrio, para você ter sempre a informação melhorada, sempre a informação de ponta, para você poder escolher e exercer sua cidadania do ponto mais alto. O livro da semana é do professor Tabajara Novasi Pinto, que vai ser alvo do nosso sorteio no final do mês. Direito Penal Econômico. Eu aqui gostaria até de dizer que é muito raro alguém escrever sobre direito penal econômico. E o professor Tabajara tem essa obra exatamente sobre isso. Então você aí de casa, não perca tempo, ingresse lá no idc.org.br, faça lá o seu cadastro, ou através do nosso Twitter, o @LeandroPinto_, ou até mesmo pelo e-mail, o lp@leandropinto.us. E concorra a esse livro aqui, que é uma obra de arte, literalmente, do nosso direito. E hoje, o nosso entrevistado é justamente o professor Tabajara Novasi Pinto. Bom dia, professor. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Muito prazer tê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui com vocês. É sempre um orgulho para nós trazer pessoas como o senhor. Obrigado. Da mesma forma, fico muito satisfeito de estar aqui no programa. E você de casa vai ter uma aula hoje sobre direitos humanos. O professor Tabajara, além de ser coordenador de diversas obras, como Direitos Humanos, Segurança Pública e Comunicação, também tem esse livro aqui, o Polícia Civil e a Defesa dos Direitos Humanos, que ele também foi coordenador. O professor Tabajara é professor da Cadepol, da Rede Anhanguera de Ensino, e também hoje ocupa o cargo na delegacia aqui de São Paulo, justamente da Corregedoria. O professor Tabajara, entre outras coisas, foi precursor de ensino de direitos humanos na academia. E é isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com o senhor. Como foi isso, doutor Tabajara? Iniciar esse processo numa época tão repressiva? Sim. Direitos humanos, uma expressão, inclusive, que está esfarrapada hoje em dia pela grande mídia. O brasileiro, ele praticamente desconhece o que seja realmente os direitos fundamentais. E na academia, junto com um grupo de colegas, em 1996, nós nos propusemos a iniciar o ensino de direitos humanos para forças policiais brasileiras. Então, fundamos um Centro de Direitos Humanos da Polícia. Na época, foi inclusive uma coisa bem chocante para a época. Aquele momento histórico, né? Momento histórico. Mas, enfim, fundamos o centro e, na época, eu era diretor da academia. Teve muita resistência, doutor? Teve bastante resistência, naturalmente, né? Teve resistência. Mas nós implantamos a disciplina na grade curricular da academia e começamos o ensino de direitos humanos para os policiais, o que nos valeu uma honrosa homenagem da Presidência da República, na época, o professor Fernando Henrique Cardoso, uma medalha dos direitos humanos. Nós ganhamos essa medalha, fizemos jus a ela, o que muito nos deixou envaidecido, e toda a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por sermos exatamente isso que o senhor falou, os precursores do ensino de direitos humanos para forças policiais brasileiras. Fizemos oficinas sobre direitos humanos no território nacional todo e estão produzindo frutos atualmente, eu acredito. Professor, na época que o senhor iniciou esse ensino de direitos humanos, nós estávamos numa época ainda de transição. Sim. Né? Essa transição, o senhor mesmo disse, já foi um pouco difícil. Sim. Né? Mas esses frutos com os quais o senhor se refere, eles estão crescendo? O que o senhor imagina do futuro dos direitos humanos, do ponto de vista, lógico, do ensino acadêmico dentro das corporações das polícias civil e militar? É uma luta constante, né? Os direitos humanos foram construídos através dos tempos, com muito sacrifício por parte daqueles que estão empenhados nessa atividade, né?
os ativistas de direitos humanos sofrem muito, principalmente aqui no Brasil, porque ele é incompreendido, né? Mas eu acredito que agora o policial, já entendendo que os direitos fundamentais também são para ele, são destinados ao policial também, né? Então, a partir daí, ele já está compreendendo melhor o que sejam os direitos fundamentais, né? Os direitos que fazem com que o Estado não abuse do seu poder, né? Então, ele como agente do Estado, ele vê que não pode abusar do poder contra a população. E de forma inversa também, né? O indivíduo também não pode sobrepor o direito do próximo. Claro, exatamente. Aliás, os direitos humanos, eu acho que é isso a grande questão que envolve os direitos humanos, é a questão da responsabilidade social. Né? Responsabilidade de um indivíduo para com o próximo e do Estado para com toda a sociedade. Exato. Mas também da sociedade para com o Estado. Eu acho que é isso que falta ser disseminado, né? Porque a ideia de direitos humanos ela foi um pouco avacalhada, você não acha? Nesse país foi. É uma expressão totalmente rota, né? Ficou sendo direito de bandido. Sim. O que não corresponde à realidade, é o direito de todos. O direito de todos. Né? Mas um direito responsável, e é isso que eu acho que falta a gente lançar. Então, além de implantar a ideia, nós temos que cultivá-la. Por isso que eu digo que a luta tem que ser constante. A construção, a reconstrução, não se pode parar, né, no ativismo de direitos humanos. Senão tudo aquilo vai ser destruído e o trabalho vai ser perdido. E a questão da informação, aliás, é muito importante. Sim. Que o senhor, como precursor dos direitos humanos nas academias de polícia, esteja sempre preocupado, esteve e está preocupado em lançar informação para as pessoas, porque só por meio da informação nós vamos evoluir como sociedade. Professor, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue conosco aqui em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal hoje, agradecendo a presença do professor Tabajara Novazzi Pinto, o qual nosso entrevistado. No bloco anterior nós estávamos falando sobre direitos humanos. O professor Tabajara é professor da Academia de Polícia aqui do estado de São Paulo e precursor das aulas de direitos humanos naquela academia. E também eu acredito que precursor das aulas de direitos humanos em toda e qualquer esfera no Brasil, não é isso, professor? Isso porque a Polícia Cadepol aqui de São Paulo, ela foi a precursora no Brasil, né? No Brasil, né? Quando havia muita resistência, é natural que houvesse resistência sobre isso, pelo desconhecimento, como você falou, né? Nós notamos nas aulas que, para falar de direitos humanos, é necessário um certo tempo, é necessário empregar uma certa didática para a pessoa entender o que é. Então, quando o aluno policial, já na segunda, na terceira aula, passa a entender o que são os direitos fundamentais, ele mesmo fala, professor, agora eu sou a favor, né? Porque agora eu entendi o que é, antes eu não entendia. A definição exata, né? Exato. E a abrangência, né? A abrangência. Então ele passa a ser também um ativista, né, de direitos humanos, aliás, um guardião, dos direitos, verdadeiro. Quando ele passa a entender, quando o conhecimento é transferido a ele. Professor, os direitos humanos, ele nasce justamente do nosso contrato social, não é isso? Aquele contrato lá que Rousseau tão bem descreveu na obra dele. Eu acho que é isso que falta a gente lançar para toda a nossa sociedade. A ideia de que quando nós ingressamos numa sociedade, nós não abrimos mão da nossa dignidade, da nossa vida, claro. Da nossa história como ser humano. Claro. Não é isso? Eu acho que os direitos humanos vêm abarcar isso tudo, não é? Sim, são direitos naturais também, né? Sim. Vem do justnaturalismo, aqueles direitos que são inerentes à própria condição humana da pessoa. Sim. Né? Direito de defesa, o direito à vida, direito de não ser agredido. A dignidade. A dignidade, principalmente, né? E mais recentemente a solidariedade. Solidariedade, justamente. A fraternidade, a solidariedade. E mais ainda recentemente a questão do meio ambiente, né? Que foi incorporado aos direitos humanos. Nos direitos difusos. Direitos difusos de terceira e quarta geração. Terceira e quarta geração. Sim. Então, você vê que é uma construção constante, né,
muito produtiva, primorosa, inclusive. Primorosa, delicada a construção, né? E deve ser mantida através do trabalho constante. E isso é muito importante, principalmente nas forças policiais, não? Claro, a polícia é uma instituição do poder executivo, né? Do poder, né? Executivo. Então, é uma instituição poderosa, né? É uma instituição que até amedronta as pessoas. É verdade, o policial é ele pode andar armado, por exemplo. Estamos num grupo numa festa com 200 pessoas e tem um lá que é policial, aquele único que está armado, né? Se ele não usar bem esse poder que ele tem, ele se torna uma ameaça para toda a sociedade. Então ele precisa ser bem treinado e precisa conhecer essa parte de direitos. E fala pelo Estado, né, professor? Tem fé pública. Fala pelo Estado, tem fé pública. É uma função, uma atividade muito honrosa, né? Mas de muitíssima responsabilidade. Nós não precisamos resgatar isso nas nossas polícias, não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil inteiro, professor? Sim, nós estamos resgatando isso aí. Então, mas é um trabalho de longo prazo, é um trabalho que provoca uma reação em sentido contrário, porque tem aqueles que entendem que isso é tudo uma bobagem, essa coisa de direitos humanos é uma bobagem, direitos fundamentais é uma grande bobagem. Tem gente que fala isso ainda hoje, né? E não são poucas pessoas que falam, não. Então, vamos resgatar isso, sim, através das novas gerações que estão vindo aí e tudo. É trabalho constante de educação. Sempre educação. Sempre educação. Você vê que está na base de tudo a educação. Uhum. A informação coerente, dentro de uma verdade, né, professor? Exatamente, de uma transparência. Né? Mas o policial ele tem tido sucesso em receber, em assimilar esses conhecimentos. A gente sente na academia isso. Professor, a questão dos direitos humanos, ele não transfere à sociedade a ideia, quando incutido verdadeiramente nas polícias, tanto civil quanto militar, isso não acaba transferindo para a sociedade uma força que retorna para o policial como dignificadora? Claro, claro. E isso é o que ocorre em países onde esses direitos fundamentais são prestigiados, né? O policial é visto pela população realmente como até um herói. Um herói, sem dúvida. Um herói do dia a dia. O que não ocorre aqui. Aqui a população teme a polícia ao invés de respeitá-la. E muitas vezes até despreza, né, professor? Muitas vezes até despreza. Chegamos às raias do desprezo. Também por desconhecimento da população, por não saber qual que é a atividade policial. Daí a importância de levar as pessoas para conhecer a academia. Nós temos um projeto lá na academia de policial cidadão, em que as pessoas são convidadas, as pessoas que não são policiais, a conhecer a academia, a fazer um curso de uma semana lá sobre a polícia, como é que funciona a polícia, ao final do qual ele recebe um certificado de que fez o curso de policial cidadão. Quanto tempo de duração, professor? Uma semana. Uma semana. Nós estamos fazendo primeiro com os membros dos CONSEGs, e foi um sucesso o primeiro, né? O CONSEG foi um sucesso, né, professor? Foi um sucesso, o CONSEG é um sucesso. Existem alguns pontos ainda que não funcionam. Mas como de forma tudo. geral foi uma coisa muito boa para a sociedade. Como né? tudo, não tem nada perfeito, né? A imperfeição está presente em toda a atividade humana, mas a perfeição também, ela fica ali se apresentando. O CONSEG, não há dúvida nenhuma que foi uma grande ideia que tiveram e realmente a população participa. É verdade. Tem pessoas interessadíssimas em participar. A criminalidade é muito alta, né, professor? A questão hoje da sociedade participar é quase uma necessidade, né? Precisa participar em tudo, em tudo. A própria Constituição diz isso, que é responsabilidade, segurança pública. Participativa, responsabilidade de todos. A sociedade participativa. Isso. Então elas têm que conhecer a polícia tem que conhecer melhor a sociedade civil, as ONGs, por exemplo, né? Organizações não governamentais, elas também são vítimas de preconceito por parte de outros segmentos, né? Sim. Falam mal, às vezes, de uma organização, porque também... Porque os desvios, às vezes, acontecem nessas entidades. Acontecem, né? Mas a partir do momento em que o Estado passa a conhecer melhor essas organizações e vice-versa, a convivência é bem melhor. Sim, né? Nós temos o exemplo da APAI, né? Das pastorais, Exato. que sem elas hoje na nossa sociedade estaríamos quase que muitas sociedades estariam abandonadas, né? Sem a APAI, sem essas pastorais. A própria falecida
Zilda Arnes, Sim. que fez um trabalho Sim. majestoso no nosso país inteiro. Nós trabalhamos com a polícia, através da academia, trabalha com a pastoral do povo de rua também, né? E fazemos um trabalho com o foco é essa população que está nas ruas. Também. Mas isso é papel da polícia também, não é só uma questão de prevenção e de ser ostensivo, mas também um papel de estar junto com a sociedade. Professor, mas nós vamos para um rápido intervalo e eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Você de casa, não se esqueça. O livro da semana é Direito Penal Econômico, do professor Tabajara Novazzi Pinto. Então ingresse lá no idc.org.br ou através do e-mail lp@leandropinto.us e faça o seu cadastro e concorra ao nosso livro da semana. Até o próximo bloco em Conexão Legal. Olá, voltamos no terceiro e último bloco do nosso Conexão Legal, hoje falando sobre direitos humanos. Esse direito que é inato de todos os seres humanos, mas nós temos que ter uma atenção muito especial para a questão da responsabilidade. Porque direitos humanos, basicamente, é a questão e a noção de responsabilidade de mim para com você e vice-versa. Então nós podemos ter a ideia de que os direitos humanos é uma coisa fria, que só funciona para quem está lá encarcerado ou até mesmo para as pessoas que têm uma condição financeira ruim. Não, isso funciona em todo nível social. E isso tem que ser muito importante e que não só os governos tenham consciência, mas toda a sociedade tem que tomar consciência da importância que os direitos humanos ingressam na nossa sociedade e fazendo com que toda a nossa sociedade prospere com a evolução dos direitos humanos. E o professor Tabajara, nesse aspecto, é um grande guerreiro. Guerreiro porque incorporou essa questão dos direitos humanos na polícia desde 1990, não é isso, professor Tabajara? 1996. 96. Numa época ainda de transição. Se falar em direitos humanos era muito difícil, como o senhor disse no primeiro bloco. Então, já fica aqui de antemão nossos parabéns, porque são pessoas como o senhor que fazem com que a nossa sociedade progrida. Obrigado. Professor Tabajara, nós falamos no bloco anterior um pouquinho sobre a responsabilização. Sim. Responsabilidade da sociedade e a responsabilização dos membros que não são, vamos dizer assim, corretos. Não se comportam de maneira correta. Como funciona isso? E como a Cadepol está preparada para receber esse tipo de problema, essa problemática, encarar essa problemática? Então, a função da academia é formar profissionalmente aqueles que estão ingressando na polícia e depois manter uma educação continuada com referência a eles, né? Então lá se ensina a investigação, primordialmente, que a Polícia Judiciária é a nossa atividade, né? A atividade da Polícia Judiciária é primacial, mas também com relação aos chamados grupos vulneráveis, né? Nós estamos falando de população de rua, né? Sim. Que é incompreendida, não se compreende também. Ela é muito marginalizada demais. Outros grupos são os grupos dos imigrantes, que são taxados de ilegais, quando na verdade não são, por desconhecimento. Até a polícia às vezes fala para o boliviano, para o chileno, para o peruano: você está ilegal aqui, quando na verdade não está. Há tratados que cuidam disso, internacionais, né? As diversas etnias, os ciganos, tudo isso, nós fazemos um trabalho não para resolver o problema da população de rua, não para resolver o problema dos ciganos ou dos imigrantes, mas para poder saber atendê-los nas necessidades dele. Porque a polícia tem isso também. Quando ela não entende uma situação, ela acaba atendendo mal, né? Então, se você entender o que é a população em situação de rua, né? O que é a população cigana, o que são os imigrantes, né? As diversas etnias, os negros com aquelas religiões de raiz africana, que são incompreendidos também. Então, se nós não compreendermos, quando eles precisam da polícia, eles não são atendidos de maneira conveniente. Mas quando a polícia entende exatamente o que está ocorrendo, né? Qual é a problemática, como você falou, desses grupos, então o atendimento fica bem melhor. A polícia sabe, então, atender uma pessoa que mora na rua, por exemplo, que não tem documentos, né?
Então, se não conhece a situação, fala, mas ele não tem documento, ele não tem residência, como é que eu vou registrar essa ocorrência, né? Ele está na rua, ele está bêbado, né? Então, a partir do momento que nós fazemos os seminários, com a ajuda da pastoral do povo de rua, com a ajuda de diversas ONGs, participam as guardas civis, inclusive, fazemos uma semana de seminário, aquele público que assistiu o seminário, ele fala, puxa, agora eu entendo o que é um morador de rua, né? E agora eu sei prestar o serviço policial correto, de maneira correta a ele, eu sei atender melhor. Sim. Daí vem aquela questão que nós falávamos, né, professor? Do contrato social. Isso. Né? Porque se instituiu esse contrato de todo mundo viver em sociedade, mas todo mundo viver uma órbita social, mesmo aquele que não está no centro, mas ele orbita a sociedade, e hoje não há mais aquela escolha que Rousseau dizia lá atrás. Né? Isso, não é. Hoje a pessoa é incutida, lançada no mundo social e é obrigada a aqui viver, mesmo que não esteja preparada, né? Porque essas pessoas nitidamente se rebelam contra a estrutura social estabelecida, não é isso, professor? É isso. E é muito interessante o povo da rua, né? Eu achei muito interessante isso quando eu passei a me interessar pelo problema, que cada um tem uma história para ir para a rua. Sim, sim. E se você pegar cada um deles e falar, por que você está na rua, ele tem uma história particular de ter ido para a rua. E na rua ele acaba criando laços, ele acaba criando raízes na rua e fica difícil para ele sair. Por exemplo, se você oferecer para um morador de rua emprego e moradia, ele vai ainda pensar se ele vai sair da rua, se ele pode ainda sair. Eu já fiz isso, conheci um iluminador de teatro, né? Trabalha com iluminação, tá na rua há uns 8 anos, né? E eu tenho um filho que é ator, que é palhaço, né? Poxa. Muito bem formado pela USP, né? Poxa vida. Fez EAD. E eu falei, meu filho vai conseguir para você um emprego de iluminador de teatro, que tal, né? Ele falou, doutor, eu preciso pensar ainda. Eu não sei se eu estou preparado ainda para sair da rua. Interessante, né? Isso aí. Então, muita responsabilidade na sociedade, né, professor? Muita A responsabilidade. pessoa, para viver em sociedade, tem que ter uma noção de responsabilidade enorme. Exato. Eu tive uma ajudante em casa, uma empregada doméstica, que o marido dela deixou o filho cair de uma laje e o filho morreu. Filho pequeno. Uma tragédia tremenda, né? Depois do enterro do filho, ele desapareceu, o pai, se sentindo culpado, né? E ele ficou mais de 2 anos na rua. E nós fomos conseguir localizar 2 anos depois. Poxa vida. Então, esse foi o motivo dele ir para a rua. E ele lá criou laços na rua, fez amizades e tal. E se tornou difícil depois reintegrá-lo também. Então, veja que trabalho difícil, né? Para resolver a questão. Tem uma obra, um trabalho universitário da área de sociologia de Harvard, muito interessante nos Estados Unidos. Eles pegaram um mendigo, uma pessoa de rua, que foi para a rua por uma questão financeira. Sim. Ele devia lá $4.000 e não tinha casa, até por causa da crise. E eles fizeram um trabalho no seguinte sentido, eles deram $70.000 para o indivíduo, e esse indivíduo, limparam o nome da pessoa, né, reabilitaram ele financeiramente, pagaram lá as dívidas e deram mais $70.000 para ele. E o trabalho é interessante porque, após isso, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma caminhonete e se casar. Uma coisa interessantíssima. Depois de 1 ano, essa pessoa devia mais de $20.000, tinha perdido a mulher, perdido a esposa e voltado para a rua. Voltado para a rua. Né? Então, a questão não é meramente financeira. Não é isso que esse trabalho vem nos mostrar. Então, não é você dar uma condição financeira para a pessoa. Você precisa do quê? De educação, de cultura. Você precisa reabilitar essa pessoa do ponto de vista estrutural e sociológico. Exato. Como o senhor bem disse, por uma tragédia, a pessoa foi conduzida à rua. Não foi por uma questão financeira. Exato. Não é isso, professor? Eu repito, a função da polícia não é resolver esse problema. Isso aí está afeto à assistência social, né? A outro tipo de... É multidisciplinar e a função da polícia nessa multidisciplinaridade é... Entender, pelo menos. Entender para poder prestar o serviço policial quando essa pessoa desejar.
Professor Tabajara, olha, infelizmente o nosso tempo acabou, mas fica aqui o meu compromisso de que o senhor vai voltar uma outra oportunidade para falar Leandro, sobre esse tema que é tão importante. Com muito prazer eu voltarei. Muito obrigado pelo convite. Foi muito agradável participar do seu programa aqui, viu? Professor Tabajara, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Você de casa, não se esqueça, o livro da semana é o livro do professor Tabajara Novasi Pinto, Direito Penal e Econômico. Então, ingresse lá no nosso site iidc.org.br ou pelo e-mail lp@leandropinto.us. Esteja conosco, faça o seu cadastro, concorra ao livro do professor Tabajara. E eu gostaria de agradecer por você ter estado conosco durante o nosso programa. Se você perdeu algum desses programas, ingresse lá no YouTube, você vai poder ver todos os blocos ou outros programas. Tenha uma ótima semana, até a próxima semana em Conexão Legal.